Todas, muito boa noite. No passado dia 29 de julho, por ocasião da nossa última comunicação à nação, anunciamos o termo do estado de emergência no nosso país. Durante os 120 dias de vigência do estado de emergência, a evolução da epidemia da Covid-19 em Moçambique foi caracterizada por um seguinte quadro. Primeiro, aumento do número de casos, hospitalizações e óbitos. Segundo, alteração do padrão de transmissão. Terceiro, alastramento da transmissão do vírus para todas as províncias do país e para um crescente número de distritos. Quarto, o surgimento da transmissão comunitária nas cidades de Nampula e Pemba. E quinto, a constatação do risco iminente da transmissão comunitária atingir a província e cidade de Maputo. Estamos conscientes de que esta situação seria bem mais grave se não tivéssemos, no tempo certo, adotado as necessárias medidas de prevenção e contenção da pandemia. A colaboração de todos os cidadãos ajudou a reduzir a velocidade de crescimento da infecção. Foi graças a esta resposta coletiva que mantivemos reduzido o número de óbitos e de internamento hospitalar. Ao longo dos 120 dias do estado de emergência, foi possível balancear as medidas restritivas com a manutenção de atividades básicas. Foi assim que mantiveram em funcionamento grande parte dos serviços públicos do comércio, dos mercados, restaurantes, turismo, transportes públicos, indústria e de outras áreas produtivas. Não tivemos nunca de fechar completamente nem o nosso país, nem a nossa economia. Não tivemos nunca de chegar ao nível 4 de restrições, vulgarmente conhecido como lockdown. Durante este período, fomos ajustando o nível dessas restrições e a sua aplicação seletiva para cada uma das áreas econômicas e sociais. Foi assim que procedemos à abertura de galerias e museus, bem como o reinício da formação de extensionistas. Foi assim que autorizamos o reinício do treino das seleções nacionais qualificadas para Jogos Olímpicos. Foi assim que foram retomadas as modalidades desportivas individuais. Estamos claros das implicações das medidas de prevenção e contenção. Todos sabemos, porém, que as presentes adversidades da nossa economia não resultam apenas das medidas impostas no quadro do estado de emergência. Essas dificuldades decorrem também das medidas restritivas tomadas por todos os países do mundo, que perturbam o funcionamento das importações e exportações, transportes aéreos, movimentos de turistas, enfim, da redução de toda a circulação de pessoas e de mercadorias. Numa palavra, nós fazemos parte de um mundo global que partilha o peso desta crise. Mesmo que não tivéssemos tomado nenhuma medida restritiva, estaríamos hoje a sofrer os impactos das medidas tomadas pelos outros países. Enquanto permanecerem as restrições globais, o abrandamento das nossas medidas restritivas por si só não irá aliviar as dificuldades econômicas que enfrentamos.
moçambicanas e moçambicanos, o fim do estado de emergência que anunciamos há dias não representou, infelizmente, o fim da situação de emergência que ditou a sua decretação. A pandemia da Covid-19 parece estar ainda longe de atingir o pico da sua evolução em Moçambique. O que está claro é exatamente o oposto. Nas últimas semanas, a pandemia vem registrando um ritmo acelerado de progressão no nosso país. Cresce não apenas o número de casos, como a velocidade com que se processa a contaminação. Cresce a taxa de positividade nos testes. E cresce o número de internamentos e de óbitos. Este agravamento da situação da epidemia não ocorre apenas em Moçambique. É uma tendência que ocorre de forma geral em todo o mundo. Os apelos da Organização Mundial de Saúde e de outras instituições internacionais apontam numa única direção. É preciso levar a sério esta doença. E teremos que gerir esta epidemia por um tempo que desconhecemos. Compatriotas, a pandemia da Covid-19 gerou uma nova realidade, para a qual ninguém pode dizer que tem certezas. Perante este desafio, ninguém pode dizer que tem experiência. Em todos os países do mundo, os governos apoiados por cientistas estão enfrentando dúvidas e ensaiando soluções. Todos os países enfrentam hoje o mesmo percurso sinuoso. Avançam num dia e recuam no dia seguinte. Não se trata de falta de coerência ou falta de coragem. Trata-se de humildade, trata-se de respeito pela verdade. Ninguém neste mundo pode com segurança prever o que vai suceder no futuro próximo. Muitos países onde se pensava que o pior já tinha passado estão agora a enfrentar novos surtos. E há casos de outros países que pareciam estar a ser poupados e que agora registram o aumento do número de casos e de óbitos. Moçambique faz fronteira com países como a África do Sul, o Zimbábue, o Malawi e a Zâmbia. Todos estes países sofrem um aumento exponencial de casos da Covid-19. A República da África do Sul vive hoje uma situação particularmente dramática, com 40% das infecções de todo o continente africano. Não podemos, como governantes, dizer que estamos fora deste clima de incertezas, mas sabemos, pelo menos, que temos de consolidar os ganhos que alcançamos até este momento. O nosso país já foi citado como um exemplo nesta batalha que todo o planeta enfrenta. O que foi feito na prevenção e controle da pandemia deve ser orgulho de todos. Esta experiência positiva deve ser mais do que nunca valorizada, em primeiro lugar, pelos próprios moçambicanos. Não tenhamos vergonha de saber o que fizemos e fizemos bem, apesar de não querermos proclamar vitórias. Este deve ser o nosso ponto de partida. Fomos capazes antes, teremos que ser capazes das próximas vezes. Acreditamos que os nossos próximos passos se baseiam em duas linhas de ação fundamentais. A primeira é a manutenção das medidas de prevenção e controle da Covid-19. E a segunda é garantia que a vida social e econômica tenha o seu curso normal. Estas duas linhas de ação podem parecer contraditórias,
mas elas podem decorrer em simultânea, de forma integrada e complementar. Compatriotas, sobre a primeira linha de ação, a manutenção das medidas de prevenção e controle da Covid-19. Temos todas as indicações que no nosso país persistem os riscos de propagação exponencial da Covid-19. Este cenário sugere que seria irresponsável da nossa parte um abrandamento sem regras das medidas de prevenção e controle da Covid-19. A manutenção destas medidas tem, no entanto, um alto preço individual e social. A persistência de restrições exige responsabilidade, exige sacrifício. Esse sacrifício inclui a aceitação da renúncia temporária de direitos essenciais ao exercício pleno da nossa cidadania democrática. Foi por estas razões da defesa da vida e da saúde que fomos obrigados a adotar medidas de caráter extraordinário, não disse medidas extremas, respeitando a Constituição, a nossa lei-mãe. Nestes termos, havendo necessidade de se tomarem inadiáveis providências adicionais no quadro das recomendações da Organização Mundial da Saúde, orientados pelo interesse supremo de salvaguardar a saúde pública, devidamente aconselhados pela Comissão Técnico-Científica e ouvidos o Conselho do Estado e o Conselho Nacional de Defesa e Segurança, ao abrigo do disposto na Constituição da República, decidi decretar o estado de emergência em todo o território nacional. Por 30 dias, com início às 0 horas do dia 8 de agosto e término às 23 horas e 59 minutos do dia 6 de setembro. Esta decisão, caros compatriotas, não foi fácil, nem é fácil de ser anunciada, não foi ligeira. Depois de muita ponderação, de muita auscultação, consideramos que esta opção é aquela que melhor serve os interesses do nosso povo. Só assim iremos assegurar o necessário equilíbrio entre as medidas restritivas e o relançamento gradual da atividade econômica. É assim que ontem, dia 4 de agosto, o Conselho de Ministros aprovou a proposta da revisão da Lei de Calamidades, que já integra situações de calamidades públicas, incluindo pandemias. A decisão de decretar hoje um novo estado de emergência visa não criar um vazio legal de suporte às medidas de prevenção e controle da Covid-19. Neste contexto, ainda hoje, enviei para a apreciação da Assembleia da República 2 diferentes documentos. O primeiro, a proposta de ratificação do decreto presidencial que declara o novo estado de emergência. O segundo documento é a proposta da Lei de Gestão e Redução de Risco de Desastres, por força de revisão profunda da Lei das Calamidades. Minhas senhoras, meus senhores, falamos até agora de uma primeira linha de ação que consistia na manutenção de restrições para prevenir e controlar a Covid-19 em Moçambique. Iremos falar agora de uma segunda linha que responde à necessidade de garantia que a vida social e econômica tenha o seu curso normal. O fato de adotarmos mais uma vez o estado de calamidade não quer que deseja retomada de atividades não continue a ser realizada.
O que nós queremos é prescindir do estado de emergência o mais rápido e o mais definitivamente possível. É por isso que a retomada de atividades vai acontecer de forma gradual e cautelosa. É por isso que o alívio das restrições será conduzido de forma faseada e com critérios dirigidos para cada setor. Assim sendo, definimos 3 fases para o alívio das medidas restritivas. Fase 1, em que estão incluídas atividades de baixo risco. Esta primeira fase terá início a 18 de agosto. Primeira fase, 18 de agosto. Fase 2, em que se incluem as atividades de médio risco. Esta segunda fase terá início a 1 de setembro. Fase 3, em que se inscrevem atividades consideradas de alto risco. Esta terceira fase está prevista para o dia 1 de outubro. A fase 1, que começa a 18 deste mês, abrange as seguintes áreas: retomada das aulas no ensino superior, retomada das aulas nas academias e escolas das Forças de Defesa e Segurança, retomada das aulas nas instituições de formação de professores do ensino primário e educação de adultos, retomada de aulas das instituições do ensino técnico profissional, retomada das aulas nas instituições e centros de formação de saúde, retomada de aulas nos centros de formação profissional públicos. Alargamento do número de participantes em cerimônias fúnebres para um máximo de 50 pessoas, excepto quando a Covid-19 tenha sido a causa da morte, em que o número permanecerá de 10. Retomada de cultos religiosos, devendo o número de participantes não exceder a 50 pessoas. A fase 2, esta que começa a 1 de setembro, envolve as seguintes áreas: retomada em pleno funcionamento do ensino técnico profissional. Naturalmente, isso porque do trabalho que está a ser feito e dos resultados que já temos, incluindo o ensino superior, existem áreas que não estão prontas. Esses poderão começar plenamente a partir do dia 1. Retomada dos cinemas, teatros, casinos e ginásios. Retomada das escolas de condução. Retomada do exercício dos desportos motorizados. A fase 3, que começa dia 1 de outubro, abrange o início das aulas da 12ª classe. Quanto ao ensino pré-escolar, primário e secundário geral, a sua retomada está dependente da verificação das condições que foram impostas pelas autoridades sanitárias e pelos organismos de inspeção, claramente também obedecendo à tendência da pandemia no nosso país. O mesmo princípio se aplica às modalidades desportivas coletivas. Todos os estabelecimentos que vendem bebidas alcoólicas devem manter-se encerrados até que se confirmem as condições adequadas para o seu funcionamento. Eu quero chamar a atenção aqui a uma tendência de pensar que todas as barracas só vendem bebidas alcoólicas. Não. Algumas barracas, até nas zonas rurais, são autênticas cantinas ou mini-lojas. Vende sabão, vende óleo, vende sal,
Não é isso que está proibido. Dissemos, todos os estabelecimentos que vendem bebidas alcoólicas devem manter-se encerrados até que se confirme as condições adequadas para o seu funcionamento. Iremos agilizar a retomada dos voos internacionais, desde que respeitem cuidados de prevenção e controle sanitário dos passageiros e dos aviões. Sobre esta matéria, as regras vão ser claramente bem definidas. Estas e todas as restantes atividades que aqui não foram mencionadas serão objeto de regulação em decreto a ser emanado pelo Conselho de Ministros. A viabilidade deste plano de reativação implica que se verifiquem e se mantenham no terreno as seguintes 3 condições. Primeiro, da nossa capacidade de gerir a evolução da epidemia. Segundo, da capacidade de resposta do Sistema Nacional de Saúde continuar a estar assegurada. E terceiro, da capacidade de fazer testes seja robusta. Moçambicanas e moçambicanos, ao longo desta intervenção, reiterei os motivos de orgulho pela nossa resposta coletiva perante este desafio. Mas devo referir com a mesma verdade a nossa preocupação perante as situações de desleixo e de não cumprimento das medidas estabelecidas. Cresce o número de aglomerações de pessoas em locais públicos, cresce o número de festas públicas e privadas, cresce o número de bares que funcionam desafiando as normas. Preocupa-nos, sobretudo, o desrespeito pelo uso de máscara. Em locais onde a máscara é de uso obrigatório, existe ainda muita gente que não se protege nem protege os outros. Muitos dos que usam máscara não o fazem de forma correta. A preocupação em cumprir é apenas uma simples formalidade. A experiência de países que já pensavam ter ultrapassado o pior ensina-nos que os focos de infecção nascem exatamente desta negligência. Nascem deste mesmo descuido que nos últimos dias se tem generalizado na nossa sociedade. Compatriotas, esta luta contra a doença não compete apenas ao Estado ou ao governo. Só iremos vencer a pandemia se houver a participação de cada indivíduo, cada família, cada comunidade. Os moçambicanos já tiveram a oportunidade de provar que são responsáveis e que dispensam a intervenção da polícia para o cumprimento dos nossos deveres. Não são as leis, não são as forças de defesa e segurança que nos fazem respeitar as normas vão. É a nossa consciência. É o sentido de cidadania e de civismo. Termino reafirmando o que já disse. Não podemos nem queremos avançar sem ouvir os outros, sem auscultar as diferentes sensibilidades. Mais do que nunca, precisamos de sermos um país motivado, unido para vencer este desafio. Esta doença não pode ser politizada. Estou certo, caros compatriotas, que amanhã olharemos para trás e vamos nos orgulhar do que fomos capazes de fazer. Muito obrigado pela atenção dispensada.